Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1.5 Instruções dos Espíritos. A Nova Era. Um Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se serviu para fazer a sua revelação, por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes deste povo serviram para abrir os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque, colocados em ação em toda a sua pureza, não teriam sido então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixariam de ser o brilhante frontispício da obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados à regeneração, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal qual oferecia a religião hebraica, à época. Foi assim que os holocaustos falavam aos sentidos, enquanto as palavras de Deus lhes falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, e a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade, suas precursoras, percorreram. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitações e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Fénelon, Poitiers, 1861. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o da vinda do Cristo. Depois da luz viva, porém, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir: o mundo foi abalado em suas bases, o trovão ribombará, sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência se desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral, conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o preenche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos diante do sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados, ou seja, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram tomadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé,
para que vós todos, trabalhadores esclarecidos e ardorosos, possam fazer ouvir vossa voz humilde. Pois vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animais insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou, e apóstolos da paz universal, e não da guerra, São Bernardos modernos, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda a parte, e a razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa grande falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, sentiu em sua alma esta estranha vibração que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava além dos prazeres exasperantes e fugidios, quando, enfim, em sua estrada de Damasco, também ouviu a santa voz aclamar: "E Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele exclamou: "E meu Deus! Meu Deus! Perdoe-me, eu creio, sou cristão." E desde então ele se tornou um dos mais sólidos pilares do Evangelho. Pode-se ler, nas extraordinárias confissões que nos deixou este notável espírito, palavras características e proféticas, ao mesmo tempo, que pronunciou depois de haver perdido Santa Mônica: "Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando o que nos aguarda na vida futura." Que ensinamento nessas palavras e que previsão maravilhosa da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegar o momento da divulgação da verdade que ele já havia pressentido, fez-se o seu ardente divulgador, e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Nota: e Santo Agostinho vem, por acaso, modificar o que ele ensinou? Não, certamente. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito que não podia ver como homem. Sua alma liberta percebe novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com mais clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos, bem como a reprovação que ele havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia na terra, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se propagador do Espiritismo, pois nele vê a realização das coisas preditas. Proclamando-o, hoje, ele apenas nos faz voltar a uma interpretação mais justa e lógica dos textos. Assim também ocorre com outros espíritos que se encontram numa posição análoga.